Olá a todos e todas, meu nome é José de Souza Muniz Júnior, eu sou professor no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais e nessa apresentação eu gostaria de apresentar alguns elementos de uma discussão teórico-metodológica que nós estamos fazendo atualmente em algumas pesquisas que nós temos conduzido no Cefet, relacionadas a catálogos editoriais. Então, os objetivos dessa apresentação são, em primeiro lugar, explorar alguns aspectos teórico-metodológicos desse estudo, dos catálogos, nas pesquisas sobre livro e edição, discutir algumas possibilidades que os métodos comparativos e a abordagem prosopográfica podem trazer para o estudo das práticas editoriais e propor alguns caminhos para a renovação metodológica da pesquisa em edição. Como contextualização mais geral dessa discussão que eu gostaria de fazer aqui, eu gostaria de situar, em primeiro lugar, o uso que alguns pesquisadores, e eu me incluo, têm feito das metodologias comparativas nas pesquisas sobre livro e edição, e no meu caso, particularmente, da pesquisa que eu desenvolvi sobre as práticas dos editores independentes, e de algumas outras pesquisas que eu venho fazendo com coletivos de trabalho sobre feiras do livro. Em segundo lugar, o uso que vários historiadores e sociólogos têm feito da abordagem prosopográfica nas pesquisas sobre conjuntos de agentes eleitos no campo cultural, né? Conjuntos de pessoas convidadas a participar de certas instâncias, conjuntos de autores ou de artistas premiados, conjuntos de pessoas biografadas e, por que não, conjuntos de autores publicados. Essa proposta ela está inserida atualmente dentro de um projeto de iniciação científica denominado a edição de livros de estudos linguísticos no Brasil contemporâneo, que é uma pesquisa que eu venho orientando junto a 3 pesquisadores de iniciação científica da graduação em letras do Cefet-MG. O Arthur Matheus Rosa Santos, a Priscila Couto Ilha e a Rayana Mendes Dutra. A Priscila e a Rayana também apresentam uma parte desse trabalho nesse evento, e em ambos os casos, o que a gente está trazendo para a discussão são aspectos relacionados à metodologia. E a metodologia é pensada aqui como esse lugar da pesquisa que conjuga tanto aspectos mais práticos e mais cotidianos, a gente se refere aqui às técnicas, aos instrumentos, aos procedimentos que o pesquisador utiliza no cotidiano, né, da pesquisa, e, por outro lado, nos elementos teóricos e epistemológicos que os pesquisadores mobilizam no seu trabalho. No caso da apresentação da Priscila e da Rayana, elas, então, conjugam essa reflexão metodológica a algumas técnicas e instrumentos que o grupo tem utilizado, e aqui, nessa apresentação, eu quero apresentar de que modo as nossas escolhas metodológicas dizem respeito a também aspectos teóricos e epistemológicos da pesquisa sobre livro e edição. Começo por retomar o título da minha apresentação. O que diz, afinal, um catálogo editorial? E aí eu trago aqui alguns enunciados que costumam circular bastante e que dizem respeito a uma espécie de senso comum da área. É muito comum que a gente escute que uma editora é equivalente ou é sinônimo do seu catálogo, de que o catálogo diz tudo, de que basta ver o catálogo para entender um projeto editorial ou a trajetória de um editor e assim por diante. E aí a gente começa por argumentar que esses enunciados nada mais trazem a ideia de que o catálogo é uma espécie de verdade evidente e autorrevelada que emana da autoridade carismática exercida por editores e autores. Então, quando eu defendo, ou quando alguém defende que um catálogo diz tudo, ou que bastaria ver o catálogo, o que se está propondo com esses enunciados é que basta olhar para tudo aquilo que se já construiu em termos de consagração e de reputação desses autores e desses editores.
No nosso entendimento, a compreensão científica da prática editorial, ela acaba por ser bloqueada por esse senso comum, que tem origem nessa ideia das editoras que importa estudar. Então, quando eu avalio um catálogo editorial com base nesses pressupostos do que é um bom editor ou um mau editor, do que é um bom catálogo ou um mau catálogo, eu acabo por obscurecer certos aspectos da construção histórica desses catálogos que nos interessaria compreender. Também no nosso entendimento, esse pressuposto da pesquisa focada na reconstituição ou no resgate das narrativas produzidas por esses editores ou dos catálogos como objetos empíricos, tem algo, constroem a ideia de que algo vai brotar de um conjunto de dados por geração espontânea. Né? É como se bastasse resgatar ou reconstituir esses elementos que a pesquisa estaria feita. Então, contra essa ideia, a gente propõe que os objetos de pesquisa, eles não são evidências do mundo real, mas, pelo contrário, construtos analíticos, artifícios de que o pesquisador lança a mão, que não correspondem a esses objetos empíricos. Então, quando eu penso num catálogo editorial como objeto empírico, em primeiro lugar, eu preciso exercer sobre esse objeto um gesto de ruptura epistemológica, de modo que ele se torne, finalmente, um objeto de pesquisa. Então, para pensar como a gente constrói esse objeto de pesquisa, a gente pode se fazer a pergunta do que é um catálogo editorial. E, então, a gente parte dessa ideia de que um catálogo ele só vai dizer alguma coisa ao pesquisador se esse pesquisador lhe fizer boas perguntas. Então, o que é, afinal, um catálogo editorial para um pesquisador do livro e da edição? Em primeiro lugar, é preciso dizer que isso que a gente reconhece como um catálogo editorial, ele é, simultaneamente, um objeto material e uma fonte de dados. Na nossa pesquisa, como a gente está lançando um olhar prosopográfico para esses objetos, é evidente que aqui a gente coloca a centralidade no catálogo como uma fonte de dados biográficos. No entanto, a gente nunca pode esquecer que esses dados estão sempre inscritos num objeto material e que a apresentação empírica desse objeto material, de alguma maneira, condiciona a disponibilidade e a classificação desses dados dentro da pesquisa. Também é importante discernir ou diferenciar aquilo que é um catálogo histórico, ou seja, o conjunto de autores e de obras publicados por uma certa casa editorial, por uma coleção, por uma série ou por um selo, no decorrer de toda a sua história. Em contraste com o catálogo ativo, que seria, então, aquele conjunto de obras colocadas à disposição do público num dado momento histórico. Também é importante diferenciar, para fins de pesquisa, aquilo que a gente poderia chamar de um catálogo fração de um catálogo dispersão. Quando eu digo catálogo de dispersão, eu me refiro, por exemplo, a aquelas editoras que constituem catálogos por meio não de processos de seleção e de avaliação, e sim por meio de de serviços editoriais, não é? Então, nesse caso, eu não tenho necessariamente uma fração de autores e de títulos que representam um projeto intelectual, um projeto editorial, e sim um conjunto de obras que foi construída de acordo com outros critérios. Na nossa pesquisa, a gente tem por objeto catálogos que são de outro tipo, ou seja, são catálogos que constroem conjuntos de autores e de obras definidos por processos de avaliação, de seleção e de exclusão. E nesse sentido eu posso pensar esse conjunto de autores e obras como uma fração, ou como a gente está querendo definir aqui, como um grupo. Lembrando que um catálogo editorial, ele não é um grupo social, ele não é um grupo social do modo como a sociologia tem entendido os grupos sociais, mas ele pode ser construído analiticamente pelos pesquisadores como se fosse um grupo. Então, é esse o gesto de ruptura epistemológica que a gente tem tentado lançar sobre os catálogos editoriais, e é por isso que a gente lança a mão, então, da perspectiva prosopográfica. E aí a gente se coloca, em primeiro lugar, essa pergunta: por que comparar catálogos?
Em primeiro lugar, porque a gente identifica nos estudos sobre livro e edição uma certa dicotomia das pesquisas em dois extremos de abordagem das escalas de análise. Por um lado, os estudos de caso único, ou seja, aquelas pesquisas focadas em descrever e analisar certas editoras ou certos catálogos de maneira única, e, por outro lado, aqueles estudos que operam numa escala de análise muito mais ampla, como é o caso dos estudos quantitativos, dos estudos de mercado encomendados pelas câmaras e pelos sindicatos da área, que visam, então, descrever ou reconstituir ou explicar certas dinâmicas que se aplicam ao mercado ou ao campo como um todo. Obviamente que não existe nada de errado em nenhuma dessas duas abordagens, mas nos parece que essa predominância produz uma lacuna nas escalas de análise intermediárias relacionadas a certos espaços específicos de produção e circulação das obras. Eu me refiro aqui a tudo aquilo que a gente consegue identificar como setores, segmentos ou nichos de mercado, temas de interesse, disciplinas acadêmicas, ou seja, todos aqueles espaços restritos de produção e circulação das obras que, de alguma maneira, condicionam a atividade de certas editoras e não de outras. Então, no nosso entendimento, a comparação de poucos casos dentro de certos segmentos, nichos ou temas pode nos ajudar a compreender lógicas, dinâmicas, processos específicos a esses setores, segmentos ou nichos. Em segundo lugar, porque a comparação serve para o pesquisador como uma espécie de antídoto contra a monumentalização dos catálogos. De maneira muito parecida ao que acontece nos estudos literários, o estudo de caso único pode muitas vezes levar o pesquisador a monumentalizar uma certa obra ou um certo autor. Então, de alguma maneira, a pesquisa comparativa, de modo também muito semelhante ao que acontece na literatura, serve para o pesquisador como uma linha de fuga a esse circuito da celebração calcado na singularidade das obras. Então, quando eu contrasto diferentes catálogos atuantes dentro de um mesmo setor ou nicho, eu consigo escapar a essas armadilhas da singularidade e consigo, portanto, desmonumentalizar esses catálogos como conjuntos consagrados de autores e de projetos editoriais. Por fim, a comparação serve para a gente como uma estratégia de espelho contrafactual, porque, afinal, um catálogo é também, ou pode ser entendido também, como conjunto de coisas que ele poderia ter sido e não é. Na medida em que eu comparo catálogos construídos com base em condições sociais diferentes, eu consigo também iluminar certos aspectos da construção histórica desses catálogos que eu não conseguiria iluminar se eu os tomasse dentro de estudos de caso único. E a segunda pergunta é, por que prosopografar? Em primeiro lugar, porque a prosopografia nos permite sair do nível de observação das narrativas de vida em direção a um outro nível de observação, que é o da trajetória social dos editores e dos autores. Isso porque, no nosso entendimento, a ilusão biográfica, né, como teorizado pelo Bourdieu, produz também uma ilusão bibliográfica, ou seja, essa ideia de que o catálogo é uma narrativa coerente e que, de alguma medida, é uma versão análoga a essa que alguns pesquisadores e também os agentes do mundo social constroem sobre as carreiras acadêmicas, as carreiras profissionais e as biografias dos sujeitos como realizações de um certo projeto de vida. Quando olhadas retrospectivamente, a partir dessa perspectiva da narrativa ou da biografia, essas trajetórias tendem a parecer muito coerentes ou orientadas segundo um projeto de vida que existia desde o início. A prosopografia, na medida em que ela trabalha com outra concepção de vida, ela traz para o centro da análise as trajetórias, ou seja, um conjunto sucessivo de fatos, de condições e de possibilidades que os sujeitos enfrentam e que não necessariamente respondem a um projeto dado de antemão. Nesse sentido, a gente também acredita que o relato acadêmico muito colado nessas versões biográficas e autobiográficas dos agentes
tende a produzir retratos muito convenientes à celebração desses sujeitos ou à detração, né? Quando o objetivo da pesquisa não é celebrar nem fazer a detração desses sujeitos, o mais interessante é que se produza um relato dessas vidas que escape de alguma maneira a essas armadilhas da ilusão biográfica e, portanto, da ilusão bibliográfica. Também a prosopografia nos permite compreender a morfologia social de um certo grupo de autores publicados. E isso, por sua vez, pode nos ajudar, essa é a nossa hipótese de pesquisa, com base nos ganhos que a prosopografia tem nos mostrado, ela pode nos ajudar a compreender esses espaços de prática e a incidência de diferentes marcadores sociais. Então, quando eu começo a identificar o peso de certas variáveis, como o gênero dos autores, a sua origem social e geográfica, os lugares e as disciplinas de formação, e quando eu começo a cruzar essas variáveis, eu começo a compreender como é que esses espaços de prática funcionam e como é que estão incidindo certos mecanismos de inclusão e exclusão desse universo que não necessariamente tem a ver com a qualidade da obra ou com a qualidade do trabalho desses autores e desses editores. Então, como considerações finais e como abertura ao diálogo, eu gostaria de enfatizar que, para a nossa pesquisa, as biografias e a reconstituição dos catálogos são meios, são instrumentos de pesquisa e não finalidades propriamente ditas. Também uma defesa de que a pesquisa em livro e edição deve ser feita, de algum modo, a contrapelo dessas representações nativas dos editores, não simplesmente para refutá-las, mas para produzir conhecimentos que os próprios agentes não puderam ou não quiseram produzir. Então, trata-se aqui de pensar essas estratégias metodológicas dentro de um quadro epistemológico que toma a pesquisa científica, ou toma como função da pesquisa acadêmica, produzir certos conhecimentos que os agentes sociais não são obrigados a produzir por eles próprios. E, claro, a comparação e a prosopografia aparecem aqui como recursos de objetivação disponíveis aos pesquisadores e que têm produzido, a nosso ver, bons resultados para entender esses condicionantes sociais da prática intelectual e artística e, por conseguinte, da prática editorial em diferentes contextos. Então, quero agradecer a oportunidade de participar desse debate, coloco-me à disposição para sanar dúvidas e para discutir esses elementos de discussão que eu trouxe para vocês. Muito obrigado.